Então, vamos lá. Antes da gente entrar no último exercício dessa primeira parte aí, né, de função, o exercício 5, né, ele vai falar sobre domínio, domínio da função. O que é o domínio? O domínio são os valores que o x pode assumir, né? Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos aqui para você se preparar melhor, né, com domínio de função. Então, vamos pegar aqui um exemplo clássico aqui, né? Pegar aqui uma letra A aqui, uma função que é definida desse jeito, ó, 1 sobre x mais 2. Então, o que que é isso, né? Quando eu falo de domínio da função, a gente vai analisar as restrições que existem para os valores de x. A gente vai analisar essas restrições. O que que o x não pode ser? E como é que eu escrevo essa restrição? Então, por exemplo, se a minha fórmula de função tem uma divisão, vou sempre pensar o que não pode acontecer numa divisão. O que que não pode acontecer numa divisão? Esse denominador ser zero. Isso não pode acontecer, né? Então, isso aqui, esse denominador tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero de jeito nenhum, né? Então, a gente pode analisar da seguinte maneira. O x mais 2, que é o meu denominador, tem que ser diferente de zero. Isso daí vira uma equação, né? Só que ela tem, ao invés de ter um sinal de igual, ela tem um sinal diferente, só que a gente resolve do mesmo jeito. Então, o x é diferente, passa o 2 para lá, ele passa negativo. Isso aqui, a gente não precisa nem montar a equação para resolver isso aqui. É uma coisa meio lógica, né? Esse é o único valor que você não pode colocar aqui de jeito nenhum, porque senão o seu denominador vai ser zero. Se você colocar menos 2 no lugar do x, menos 2 mais 2 dá zero. E não pode acontecer isso. Você não pode dividir por zero. 1 dividido por zero não existe, nenhum número. Essa é uma divisão, essa é uma incoerência matemática. Você não pode dividir por zero, né? Então, sempre que na sua fórmula de função tiver uma divisão, saiba que não pode ser zero no denominador. Então, tudo que tiver no denominador, você faz diferente de zero. Aí você fala, como é que escreve o domínio da função? Então, o domínio da função, a gente sempre escreve na linguagem dos conjuntos, né? Então, o x pertence aos reais. Então, o x pode ser qualquer número real, tal que, e aí vem a minha restrição. O x tem que ser diferente de menos 2. Ele não pode ser menos 2 de jeito nenhum. Pode ser qualquer... Aqui está escrito, o x pode ser qualquer número, desde que ele não seja menos 2. Pronto. Esse é o domínio da minha função. Então, são todos os valores que o x pode assumir. Outro exemplo. Se a minha função... Né? Vou usar outra letra, vai. E se a minha função não for uma divisão? X² menos 2x mais 3. Por exemplo, uma função de segundo grau, né? Então, quais são os valores que o x pode assumir dessa função, né? Neste caso, eu não tenho uma divisão, eu não tenho uma raiz, então eu posso colocar qualquer valor de x aqui. Qualquer valor de x vai me dar um resultado em y, não tem restrição. Ah, mas e se o x for negativo? Pode colocar aqui, vai ter um resultado para sua conta. Se o x for uma raiz quadrada, pode colocar aqui, vai ter um resultado, vai ser estranho, vai ter um resultado para sua conta. Uma fração também, uma fração com raiz, qualquer coisa você pode colocar aqui. Então, neste caso, o domínio dessa função é reais. Qualquer número serve. Se sua função for uma função polinomial, sem uma divisão e sem uma raiz, fique em paz. O seu domínio sempre vai ser reais. Agora, se sua função, e aí eu vou chamar de função h, ela tiver uma raiz quadrada, aí tem um problema, né? Tem um probleminha aí. Por quê? A gente tem que analisar o que não pode acontecer dentro de uma raiz quadrada, né? Dentro de uma raiz quadrada, lembrando que quando a gente está estudando as funções, nós estamos estudando sempre os números reais, né? Eu sei que você que estuda aí lembra, né, que no terceiro ano do ensino médio a gente vê os números complexos. Existe
raiz de número negativo, né? É exatamente o conjunto dos números complexos. Só que quando a gente está trabalhando com as funções, a gente não lembra deles. Só trabalha com o número real. E dentro do conjunto dos reais, esta coisa tem que ser obrigatoriamente positiva. Então, como é que a gente diz que ela é positiva? Que ela é maior que zero. Todo número maior que zero é positivo, certo? Então, por quê? Porque se for menor que zero é negativo. Então, não existe raiz de número negativo. Então, com isso que a gente tem que ficar espertinho aí, tá? Então, para me dizer que é positivo, eu digo que isso aqui é maior que zero e resolvo, né? Então, x, passo o 3 para lá, copia, né? Como uma equação de primeiro grau normal, né? Então, aqui o x tem que ser maior que menos 3. E eu escrevo meu domínio assim, ó. Meu x pode ser qualquer número, desde que ele seja maior que menos 3. Maior ou igual, eu vou colocar o símbolo de igual agora, tá? Por quê? Porque se o meu x for menos 3 mais 3 dá zero. Existe a raiz quadrada de zero? Existe. A raiz quadrada de zero é zero. E agora vamos misturar um pouquinho as coisas, tá? Então, vamos pegar aqui uma função i, e essa função, ela tem essas duas restrições. Então, sempre são essas duas restrições. Uma divisão e uma raiz, tá? Então, eu vou colocar as duas juntas aqui. Então, a raiz, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 3x menos 6, né? E outra raiz aqui embaixo, vamos colocar aqui, ó, menos x mais 4. Sei lá, mais 4 não, mais 2, vai. Vamos ver se vai dar certo esse negócio aqui, ó. 2. 2? Vou pegar um número aqui para não dar valor quebrado, vai. Vou colocar 1 aqui, ó. Tá certo. Vamos analisar separadamente, né? Então, o que que não pode acontecer em cima de jeito nenhum, né? Esta coisinha aqui tem que ser maior do que zero. Pode ser zero? Pode. Pode ser zero. Por que que pode ser zero? Porque está no numerador. Está na parte de cima da fração. Se ele está embaixo da fração, então essa coisinha que está aqui embaixo, e ela está no denominador, eu não vou colocar setinha para não confundir, não vou colocar isso não. Ela tem que ser obrigatoriamente maior do que zero. E aqui embaixo não vai ter o sinal de igual. Por quê? Porque está numa fração. E a parte de baixo, o denominador, não pode ser zero. A gente não precisa fazer isso aqui, ó, diferente de zero. Só o fato de você não colocar o sinal de igual, você já está dizendo que é diferente de zero. Não pode ser o zero. Então, vamos analisá-la separadamente, tá? Então, o 3x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Eu vou resolver minha conta, ó. 3x, passo 6 para lá, passa positivo, o 3 passa dividindo, e aí eu encontro que o meu x é maior ou igual a 2, tá? Beleza, então meu x é maior ou igual a 2, certo? E agora, né, eu vou fazer aqui a outra, né? Menos x mais 1 tem que ser maior do que zero, né? Então, tá certo. Então, meu x tem que ser maior do que zero. Bom, beleza. Vamos fazer. Aí eu vou isolar, vou passar um para cá, ele passa negativo, só que aqui, e esse é o último detalhe aí dos domínios da função, e sempre são assim, tá? Sempre vai aparecer coisa desse tipo. Sempre que a gente está resolvendo uma inequação e que tem o x está negativo, a gente vai fazer isso aqui, ó, multiplicar por menos um dos dois lados, que é comum fazer na resolução de equação também. Se você fosse resolver uma equação normal, você escrever isso aqui, ó, x igual a 1. Mudou o sinal do x, mudou o sinal do 1, tudo bem. Só que na inequação a gente sempre muda assim, ó, tá? Então sempre inverte as coisas, né? A gente sempre vai fazer isso aqui. Então, a gente tem aqui, ó, duas coisas. O x tem que ser menor do que 1, né? Então, ele assume valores menores do que 1, ou ele assume valores do que maiores ou iguais a 2, né? Nesse caso. Então, uma coisa ou a outra. Ou ele está em um extremo, ou ele está em outro.
tá? Não tem como ele estar ao mesmo tempo. Se ele estivesse ao mesmo tempo, seria assim, ó, entre 1 e 2, né? Que pode acontecer também, né? E aí você vai escrever no seu domínio, né? Bom, como é que a gente escreve essa coisa que está aqui? O nosso domínio o x pode ser qualquer valor, x pertence aos reais, está aqui. O x é menor do que 1 ou o x é maior ou igual a 2, né? Porque não tem como ele estar um número ser menor do que 1 e maior do que 2 ao mesmo tempo, tá bom? Pode acontecer de quando você resolver, aparecer uma coisa desse tipo aqui, ó. Aí você escreve isso aqui, porque vai acontecer os dois ao mesmo tempo, né? Um número pode ser maior do que 1 e menor do que 2, mas não pode acontecer isso. Beleza, é isso. Então, essa é a introdução aí para que a gente faça aí o nosso exercício 5. Te vejo no próximo vídeo.